Em 1945, um evento inesperado marcou um dos maiores descobrimentos arqueológicos do século XX, que viria a mudar profundamente nossa compreensão sobre o cristianismo primitivo. Na busca por fertilizante natural nas proximidades de Nag Hammadi, no Egito, o camponês Muhammad Ali al-Saman encontrou um conjunto de jarros de barro enterrados. Essa descoberta poderia ter passado despercebida, não fosse a curiosidade de Muhammad, que, ao quebrar um dos jarros, revelou manuscritos antigos cuidadosamente preservados. Posteriormente, esses documentos foram identificados como parte de uma biblioteca perdida, pertencente a grupos religiosos alternativos ao cristianismo ortodoxo. Esses manuscritos eram encadernados em couro e, no início, não se tinha a dimensão exata de sua importância. Foi somente com a análise dos especialistas que se descobriu que aqueles textos continham evangelhos e escritos que haviam desaparecido ou sido condenados pela Igreja. Um dos documentos mais famosos dessa coleção é o Evangelho de Tomé, um evangelho que se destaca por seu conteúdo enigmático e filosófico. Diferente dos evangelhos aceitos no Novo Testamento, ele apresenta uma visão mais esotérica das palavras de Jesus, desafiando as interpretações tradicionais. A descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, também chamados de Biblioteca Gnóstica, trouxe à tona a rica diversidade teológica que existia nos primeiros séculos do cristianismo. A existência desses textos, escondidos por tanto tempo, mostra que o cristianismo primitivo era muito mais plural do que se imaginava. Muitos desses documentos foram considerados heréticos pela Igreja, pois ofereciam interpretações divergentes sobre a figura de Jesus e sua mensagem. Esse fato reforça a ideia de que o cristianismo, em seus primórdios, ainda não estava consolidado e possuía várias vertentes de pensamento. Um aspecto fascinante sobre essa descoberta é o contexto em que esses textos foram preservados. Eles provavelmente foram escondidos durante o IV século, quando o cristianismo começou a se institucionalizar sob o Império Romano, e visões alternativas começaram a ser perseguidas. O medo de que esses escritos fossem destruídos pelos poderes eclesiásticos pode ter levado essas comunidades a enterrá-los em locais remotos, garantindo que fossem preservados para as futuras gerações. Esse esforço permitiu que, mais de 1500 anos depois, esses textos fossem redescobertos. O Evangelho de Tomé é um dos textos mais importantes dessa coleção e se destaca por sua simplicidade formal. Ele não narra a vida de Jesus, como os evangelhos canônicos, mas contém 114 ditos que, segundo a tradição, foram ensinamentos transmitidos diretamente por Jesus a seus discípulos. Isso torna o Evangelho de Tomé uma peça fundamental para a compreensão da diversidade teológica e espiritual dos primeiros cristãos, oferecendo uma visão mais direta e reflexiva sobre as palavras de Cristo. Essa descoberta abriu portas para uma nova fase de estudos acadêmicos sobre o cristianismo primitivo e sobre o movimento gnóstico, um grupo religioso que tinha uma abordagem espiritual distinta. A partir desses textos, estudiosos passaram a reconsiderar a visão tradicional do cristianismo primitivo como um bloco monolítico e começaram a reconhecer a pluralidade e a complexidade desse período. Em última análise, o achado de Nag Hammadi nos convida a refletir sobre como as ideias são preservadas, suprimidas ou redescobertas ao longo da história. O Evangelho de Tomé, descoberto entre os manuscritos de Nag Hammadi, é um dos textos mais intrigantes e controversos do cristianismo primitivo. Ele oferece uma perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus, diferindo radicalmente dos evangelhos que integram o Novo Testamento. Em vez de contar uma história linear sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho de Tomé apresenta uma série de ditos atribuídos a Cristo, focados mais em sabedoria e autoconhecimento do que em eventos históricos. Esse evangelho, frequentemente associado ao movimento gnóstico, não busca narrar milagres ou exaltar a divindade de Jesus de uma forma tradicional. Ele se concentra na transmissão direta de uma verdade espiritual, acessível através do conhecimento interior e da busca pela iluminação. Os ditados, curtos e enigmáticos, sugerem que Jesus era menos um salvador sacrificial, como nos evangelhos canônicos, e mais um mestre sábio, oferecendo orientações para aqueles que desejassem ver a verdade. Essa diferença sutil, mas profunda, faz de Tomé um evangelho fascinante e, ao mesmo tempo, difícil de ser categorizado. O Evangelho de Tomé
não foi incluído no cânon oficial do Novo Testamento, possivelmente por causa de seu conteúdo esotérico e sua conexão com o gnosticismo. E isso reflete uma divergência teológica que existia entre os primeiros cristãos. Enquanto os evangelhos canônicos focam na fé em Jesus como o Messias e na salvação através de sua morte e ressurreição, o Evangelho de Tomé propõe uma espiritualidade mais introspectiva, onde o autoconhecimento é o caminho para o reino de Deus. Essa abordagem diferenciada levantou muitas questões sobre a diversidade de crenças no início da era cristã. O Evangelho de Tomé é particularmente interessante porque em várias de suas passagens, ele ecoa ensinamentos presentes nos evangelhos canônicos. Porém, mesmo nesses ecos, há nuances significativas que oferecem uma nova interpretação. Por exemplo, enquanto os evangelhos canônicos descrevem o reino de Deus como um evento futuro ou uma realidade transcendente, o Evangelho de Tomé afirma que o reino está dentro de nós e ao nosso redor, mas que muitos não conseguem percebê-lo. Essa ênfase na percepção pessoal do divino é uma característica marcante deste texto. A influência gnóstica no Evangelho de Tomé também é clara em seu foco no conhecimento secreto, ou gnose. Para os gnósticos, o conhecimento espiritual e a compreensão de si mesmo eram vistos como caminhos fundamentais para a salvação. Esse enfoque difere da ênfase cristã ortodoxa em fé, graça e sacramentos como meios de redenção. O Evangelho de Tomé, assim, representa uma linha de pensamento cristão que valoriza a experiência direta e pessoal do sagrado, algo que foi suprimido conforme a Igreja se institucionalizou. Para os estudiosos e para os interessados no cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé é uma janela para um tempo em que as interpretações de Jesus e suas palavras ainda estavam em fluxo. Ele desafia a visão tradicional de que havia uma única forma correta de entender o cristianismo e sugere que, nas primeiras décadas após a morte de Jesus, havia uma rica tapeçaria de crenças e práticas espirituais. Isso por si só já faz desse texto um dos mais intrigantes e provocativos legados do cristianismo primitivo. Uma das diferenças mais notáveis entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos é a estrutura. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João seguem uma narrativa que descreve eventos importantes na vida de Jesus, seu nascimento, seus milagres, sua crucificação e ressurreição, o Evangelho de Tomé é puramente uma coleção de ditos. Não há uma história contínua, apenas fragmentos de sabedoria que, segundo o texto, foram transmitidos diretamente por Jesus aos seus discípulos. A ausência de milagres e de eventos históricos em Tomé é significativa. Nos evangelhos canônicos, os milagres de Jesus são centrais para demonstrar sua divindade e autoridade. No entanto, em Tomé, o foco está na mensagem espiritual que Jesus transmite, e não em suas ações. Isso reflete uma visão diferente sobre o que era importante para os seguidores de Jesus. Em vez de se concentrar nos eventos externos da vida de Cristo, o Evangelho de Tomé coloca ênfase na transformação interior e no conhecimento espiritual. Além disso, o tom dos evangelhos canônicos é muitas vezes pastoral, buscando guiar as comunidades de cristãos na fé e na vida prática. Eles incluem ensinamentos sobre moralidade, amor ao próximo e fidelidade a Deus. No Evangelho de Tomé, os ensinamentos são mais enigmáticos e metafísicos, muitas vezes desafiando o leitor a refletir profundamente sobre o significado dos ditos. Em vez de fornecer respostas claras, o texto convida os discípulos e leitores a buscar a verdade por meio de seu próprio esforço espiritual. Outro ponto de divergência é a visão sobre o reino de Deus. Nos evangelhos canônicos, o reino de Deus é algo que virá no futuro, um evento escatológico aguardado com expectativa pelos seguidores de Jesus. Já no Evangelho de Tomé, o reino de Deus não é algo que se espera no futuro, mas uma realidade que já está presente, aqui e agora, dentro de cada pessoa. Essa visão transforma a busca espiritual em uma jornada interior, em vez de uma espera por um evento externo. Enquanto os evangelhos canônicos frequentemente colocam a ênfase na fé e na salvação através de Jesus, o Evangelho de Tomé exalta o autoconhecimento como o caminho para a iluminação espiritual. Não é apenas sobre crer, mas sobre ver e compreender a verdade que já está presente.
Isso cria um contraste marcante com os textos canônicos, onde a ênfase está na figura de Jesus como o Salvador que intercede pela humanidade. A comparação entre esses textos levanta questões fascinantes sobre as diferentes formas de espiritualidade que coexistiam nos primeiros séculos do cristianismo. O Evangelho de Tomé sugere que, para algumas comunidades, a mensagem de Jesus era mais sobre introspecção e sabedoria espiritual do que sobre dogmas e rituais. Esse contraste reflete a diversidade teológica que existia antes da consolidação do cristianismo ortodoxo. Os ditados encontrados no Evangelho de Tomé são uma janela para um tipo de espiritualidade centrada na sabedoria e na reflexão pessoal. Com 114 ditados, o texto não se preocupa em criar uma narrativa sobre a vida de Jesus, mas se foca em suas palavras e ensinamentos diretos. Cada dito é curto e muitas vezes misterioso, exigindo que o leitor ou ouvinte medite sobre o seu significado. Essa abordagem reflete uma forma de espiritualidade onde o conhecimento espiritual não é transmitido de forma simples, mas requer esforço e introspecção para ser compreendido. Um exemplo claro disso está no primeiro dito do Evangelho, onde Jesus diz: "Quem descobrir o significado destas palavras não provará a morte." Desde o início, o texto convida o leitor a buscar algo além do óbvio. O dito não oferece uma explicação fácil, mas sugere que a compreensão verdadeira requer uma busca ativa. Essa abordagem é característica do estilo dos ditados em Tomé, que frequentemente falam em metáforas ou símbolos, como sementes, luz e reinos, para transmitir verdades espirituais profundas. Muitos dos ditados têm uma natureza enigmática que desafia a interpretação literal. Por exemplo, no dito 22, Jesus fala sobre a necessidade de fazer o masculino e o feminino um só para entrar no reino. Esse dito pode ser interpretado de várias formas, desde uma visão de unidade espiritual até um convite para transcender as dualidades da vida material. De qualquer forma, o texto requer uma leitura atenta e meditativa, onde cada dito é uma chave para um entendimento mais profundo do caminho espiritual. Os ditados de Tomé também refletem uma ênfase no autoconhecimento e na introspecção, algo que ressoa com as tradições gnósticas. Em vez de focar em uma salvação externa, o Evangelho de Tomé coloca o reino de Deus como uma realidade interior. Jesus afirma, em um dos ditados, que o reino está dentro de nós e ao nosso redor, sugerindo que a descoberta do divino não está em esperar por um evento futuro, mas em uma jornada de autodescoberta. Essa ênfase no conhecimento espiritual se destaca em comparação com os evangelhos canônicos, que colocam mais ênfase na fé e na comunidade. No Evangelho de Tomé, cada indivíduo é responsável por sua própria busca pela verdade. O texto parece sugerir que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está disposto a questionar e explorar os mistérios da vida e do espírito, em vez de simplesmente seguir regras ou esperar por milagres. Por fim, a natureza dos ditados no Evangelho de Tomé nos lembra que as palavras de Jesus, em suas formas mais puras, podem ser tanto esclarecedoras quanto desafiadoras. Esse estilo único de comunicação revela uma forma de espiritualidade que valoriza a sabedoria e a experiência direta do sagrado. Cada dito é como uma semente de compreensão, plantada na mente do ouvinte, que só germinará com a reflexão profunda e o entendimento pessoal. Apesar de sua natureza distinta, o Evangelho de Tomé contém vários ditados que são paralelos aos encontrados nos evangelhos canônicos. Esses paralelos levantam questões sobre a fonte comum de ensinamentos de Jesus e a forma como esses ensinamentos foram preservados e interpretados por diferentes comunidades. Um exemplo clássico é o dito 26 do Evangelho de Tomé, onde Jesus fala sobre a metáfora da viga e do cisco no olho, algo que também aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas. Essa metáfora é usada para ilustrar a hipocrisia humana e a necessidade de autocrítica antes de julgar os outros. Esses ditados paralelos sugerem que algumas das palavras de Jesus foram amplamente difundidas e preservadas em diferentes tradições, embora com variações sutis. O contexto em que esses ditados aparecem pode mudar sua interpretação. Nos evangelhos canônicos, por exemplo, a metáfora da viga e do cisco é frequentemente apresentada em um contexto de ensino moral. Já em Tomé, o mesmo dito pode ser lido com um foco mais introspectivo, onde o autoconhecimento é fundamental para o crescimento espiritual.
Outro exemplo é o dito 20, onde Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, o menor de todas as sementes, mas que cresce e se torna uma grande árvore. Essa parábola também aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas, com uma ênfase no crescimento fenomenal do reino de Deus a partir de pequenos começos. No evangelho de Tomé, essa parábola tem uma nuance diferente, onde o crescimento do reino pode ser interpretado como um processo interno e espiritual, em vez de um evento externo. Esses paralelos também mostram como os primeiros cristãos poderiam ter interpretado as palavras de Jesus de maneiras diversas, dependendo de suas próprias experiências e tradições comunitárias. Enquanto as igrejas que mais tarde formariam o cristianismo ortodoxo interpretavam essas palavras em um contexto comunitário e institucional, as comunidades associadas a textos como Tomé podem ter visto nelas um convite a uma jornada mais pessoal de descoberta espiritual. Apesar dessas semelhanças, as variações nos ditados também sugerem que as tradições que preservaram o Evangelho de Tomé estavam interessadas em algo mais do que apenas repetir os ensinamentos de Jesus. Eles estavam reinterpretando essas palavras para um contexto mais esotérico, onde o foco estava na iluminação e no autoconhecimento. Isso torna o Evangelho de Tomé um texto único, mesmo quando se encontram paralelos com os evangelhos canônicos. Em última análise, os ditados paralelos nos oferecem uma visão fascinante de como as palavras de Jesus foram transmitidas e adaptadas por diferentes comunidades ao longo do tempo. Eles revelam tanto a continuidade quanto a diversidade dentro do cristianismo primitivo, mostrando que havia várias maneiras de entender e viver os ensinamentos de Jesus. Esses paralelos nos ajudam a ver o Evangelho de Tomé não como um texto isolado, mas como parte de uma rica tradição de interpretação espiritual. Uma das maiores diferenças entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos é a visão sobre o reino de Deus. Nos textos canônicos, o reino de Deus é frequentemente descrito como um evento futuro, algo que será inaugurado com a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, exorta seus seguidores a estarem preparados para a vinda iminente desse reino, que será um tempo de juízo e redenção. Essa visão apocalíptica era central para a fé dos primeiros cristãos, que esperavam ansiosamente por esse evento. No entanto, no Evangelho de Tomé, o reino de Deus é algo muito diferente. Ele não é descrito como um evento futuro ou uma realidade que virá de fora, mas como algo que já está presente. Em um dos ditados mais conhecidos, Jesus afirma que o reino de Deus está dentro de vós e está fora de vós. Isso sugere que o reino não é algo que devemos esperar, mas uma realidade espiritual que já existe e que pode ser encontrada através do autoconhecimento e da percepção espiritual. Essa diferença na compreensão do reino de Deus reflete uma divergência teológica importante entre o cristianismo ortodoxo e as tradições gnósticas ou esotéricas. No Evangelho de Tomé, o reino de Deus não é uma promessa de salvação coletiva no fim dos tempos, mas uma jornada pessoal de descoberta interior. Aqueles que buscam verdadeiramente dentro de si e compreendem a natureza divina que habita em todos, poderão ver o reino de Deus no presente. Essa visão mais imediata e interna do reino de Deus transforma a espiritualidade cristã em algo profundamente pessoal. No Evangelho de Tomé, não é necessário esperar por um futuro distante ou seguir regras religiosas externas para experimentar o reino. Em vez disso, o texto convida seus leitores a abrirem os olhos espirituais para perceber a presença divina em suas vidas cotidianas. O reino é acessível agora, para aqueles que estão dispostos a enxergá-lo. Essa abordagem também implica que a transformação espiritual não é um processo que ocorre após a morte ou no fim dos tempos, mas algo que pode acontecer no presente, através da compreensão e do conhecimento interior. O reino de Deus, segundo Tomé, não é uma recompensa futura, mas um estado de ser que pode ser alcançado através do esforço espiritual e da iluminação. Isso coloca o foco na responsabilidade individual de buscar a verdade e alcançar a salvação através do conhecimento. Essa concepção do reino de Deus, como uma realidade interna e presente, desafia as visões tradicionais do cristianismo sobre o julgamento final e a salvação. Em vez de aguardar por um evento escatológico, o Evangelho de Tomé nos lembra que a experiência do divino está ao nosso alcance, aqui e agora.
desde que tenhamos os olhos espirituais abertos para enxergar. Isso faz do Evangelho de Tomé um texto poderoso e transformador para aqueles que buscam uma espiritualidade mais pessoal e introspectiva. O Evangelho de Tomé é frequentemente associado ao gnosticismo, um movimento espiritual que floresceu nos primeiros séculos do cristianismo. O gnosticismo enfatiza o conhecimento secreto, ou gnose, como o caminho para a salvação. Essa salvação, para os gnósticos, não está em rituais ou práticas externas, mas na compreensão da verdadeira natureza da realidade espiritual e do eu interior. O Evangelho de Tomé compartilha dessa visão ao focar no autoconhecimento e na iluminação interior como meios de entrar no reino de Deus. O caráter gnóstico do Evangelho de Tomé pode ser percebido em diversos ditados que destacam a necessidade de buscar a verdade dentro de si. Por exemplo, em um dos ditados mais conhecidos, Jesus diz: "Quando conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Esse tipo de ensinamento ressoa fortemente com a tradição gnóstica, onde o autoconhecimento é visto como a chave para compreender a natureza divina e libertar-se das limitações da existência material. No gnosticismo, o mundo material é muitas vezes visto como uma ilusão ou uma prisão, e a verdadeira salvação está em transcender essa realidade física para acessar uma dimensão espiritual superior. Esse tema também está presente no Evangelho de Tomé, especialmente em ditados que criticam o apego ao corpo físico e aos prazeres mundanos. Para os gnósticos, o mundo material era governado por forças inferiores, e o caminho da salvação exigia a libertação dessas influências por meio do conhecimento espiritual. Apesar dessas conexões, é importante notar que o Evangelho de Tomé não é explicitamente gnóstico em todos os sentidos. Ele não traz uma cosmologia dualista tão desenvolvida como outros textos gnósticos, como o Evangelho de Valentim ou o Evangelho de Judas. No entanto, o foco no conhecimento espiritual e na rejeição das aparências materiais faz com que o Evangelho de Tomé seja frequentemente visto como parte da corrente gnóstica, ou ao menos influenciado por ela. Para os estudiosos modernos, o gnosticismo e o Evangelho de Tomé levantam questões fascinantes sobre a diversidade do cristianismo primitivo. Durante os primeiros séculos, havia várias interpretações da mensagem de Jesus, e o gnosticismo representava uma dessas correntes. A descoberta do Evangelho de Tomé e de outros textos gnósticos em Nag Hammadi foi crucial para entender como essas correntes coexistiram e, eventualmente, foram suprimidas pela Igreja institucionalizada. O gnosticismo, com sua ênfase no autoconhecimento e na revelação interior, continua a intrigar teólogos, historiadores e buscadores espirituais. O Evangelho de Tomé, como um de seus representantes mais conhecidos, oferece um vislumbre de uma tradição espiritual que valoriza a experiência direta do sagrado, desafiando a ortodoxia cristã tradicional. Esse Evangelho nos convida a refletir sobre o papel do conhecimento e da sabedoria interior no caminho espiritual, temas que ainda ressoam profundamente nos dias de hoje. No Evangelho de Tomé, Jesus é retratado de uma maneira significativamente diferente daquela encontrada nos evangelhos canônicos, enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam Jesus como o Messias, o Filho de Deus, cuja missão principal é redimir a humanidade através de sua morte e ressurreição. O Evangelho de Tomé oferece uma imagem mais introspectiva e filosófica de Cristo. Ele aparece como um mestre espiritual, preocupado em transmitir sabedoria profunda aos seus discípulos, em vez de focar na divindade de Jesus e nos eventos dramáticos de sua vida, como os milagres ou a crucificação. O Evangelho de Tomé coloca ênfase nos ensinamentos de Jesus sobre o autoconhecimento e a transformação espiritual. Ele é apresentado como um guia que ensina seus seguidores a encontrarem o reino de Deus dentro de si mesmos. Essa visão de Jesus como um mestre de sabedoria espiritual, em vez de um salvador sacrificial, muda radicalmente a percepção de sua missão. O Evangelho de Tomé também não menciona a crucificação ou a ressurreição de Jesus, dois elementos centrais da fé cristã ortodoxa. Isso sugere que a comunidade que preservou esse evangelho tinha uma compreensão diferente da importância de Jesus. Para eles, a salvação não era alcançada através da morte e ressurreição de Cristo, mas por meio da compreensão de seus ensinamentos e da busca interior por conhecimento espiritual.
Essa visão diverge da crença ortodoxa de que a fé na morte sacrificial de Jesus é o caminho para a redenção. Os ensinamentos de Jesus no Evangelho de Tomé são frequentemente apresentados de forma enigmática, com uma linguagem simbólica e muitas vezes paradoxal. Isso reforça a ideia de que a verdadeira sabedoria não pode ser alcançada através de explicações simples, mas requer reflexão e compreensão profunda. Jesus não oferece respostas prontas, mas desafia seus seguidores a descobrirem a verdade por si mesmos, através de sua própria jornada espiritual. A visão de Jesus no Evangelho de Tomé também enfatiza sua humanidade e proximidade com seus discípulos. Ele não é retratado como uma figura distante ou inatingível, mas como alguém que caminha ao lado de seus seguidores e lhes oferece orientações diretas para a vida espiritual. Essa proximidade contrasta com algumas passagens dos evangelhos canônicos, onde Jesus é visto como uma figura mais exaltada e separada dos homens comuns. Essa perspectiva única de Jesus, presente no Evangelho de Tomé, desafia a interpretação tradicional de sua missão e de suas palavras. Ela nos convida a reconsiderar a figura de Jesus não apenas como o Salvador divino, mas também como um sábio que ofereceu um caminho prático para a transformação espiritual e o autoconhecimento. Essa visão é profundamente transformadora, tanto para os estudiosos quanto para aqueles que buscam uma conexão espiritual mais pessoal e introspectiva com os ensinamentos de Cristo. O papel da mulher no cristianismo primitivo é um tema que desperta grande interesse, e o Evangelho de Tomé não foge dessa discussão. Um dos ditados mais controversos e amplamente debatidos desse Evangelho é o dito 114, onde Simão Pedro diz a Jesus que Maria deve deixar o grupo dos discípulos, pois as mulheres não são dignas da vida. Em resposta, Jesus afirma que ele mesmo guiará Maria para torná-la masculina, de modo que ela também possa se tornar um espírito vivo, sugerindo que toda mulher que se tornar masculina entrará no reino dos céus. Este dito é complexo e pode ser interpretado de várias maneiras. Uma interpretação comum é que ele reflete a tensão sobre o papel das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Simão Pedro, representando a visão patriarcal de sua época, sugere que as mulheres são inferiores espiritualmente. No entanto, a resposta de Jesus parece transcender essas distinções de gênero, indicando que, no reino de Deus, as diferenças entre homens e mulheres não têm importância espiritual. A ideia de tornar-se masculina pode ser interpretada simbolicamente como uma superação das dualidades físicas e materiais. O dito 114 também levanta questões sobre Maria Madalena e seu papel entre os discípulos de Jesus. Ela aparece em outros evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Maria, como uma figura central de grande importância espiritual, sendo muitas vezes retratada como alguém que tinha um conhecimento especial ou um relacionamento mais íntimo com Jesus. Essa representação contrasta com o papel mais limitado que as mulheres desempenham nos evangelhos canônicos, onde Maria Madalena é reconhecida principalmente por seu testemunho da ressurreição. Para os estudiosos modernos, o dito 114 oferece uma janela para as dinâmicas e tensões nas primeiras comunidades cristãs em relação ao gênero. A resposta de Jesus sugere uma visão espiritual mais igualitária, onde a verdadeira essência de uma pessoa não depende de seu gênero, mas de sua capacidade de alcançar o conhecimento espiritual e a transformação interior. Essa visão contrasta com as interpretações patriarcais que dominaram a Igreja em séculos posteriores. O papel das mulheres no cristianismo primitivo tem sido objeto de intenso debate acadêmico, especialmente com o redescobrimento de textos apócrifos como o Evangelho de Tomé. Esses textos revelam que havia comunidades onde as mulheres desempenhavam papéis espirituais significativos e eram vistas como discípulas plenas de Jesus. No entanto, conforme o cristianismo se institucionalizou, essas visões mais igualitárias foram suprimidas e substituídas por uma hierarquia rigidamente masculina. Ao destacar o dito 114 e o papel de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé nos desafia a reconsiderar como as questões de gênero foram tratadas no início do cristianismo e como a espiritualidade pode transcender essas barreiras impostas pela sociedade. Ele sugere que o reino de Deus não faz distinção entre homens e mulheres, mas está aberto a todos aqueles que buscam a verdade e o autoconhecimento.
Uma das características mais notáveis do Evangelho de Tomé é a ausência de qualquer narrativa biográfica sobre Jesus. Enquanto os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam relatos detalhados da vida de Jesus, seus milagres, sua morte e ressurreição, o Evangelho de Tomé é puramente uma coleção de ditos atribuídos a Jesus. Não há menção de eventos como o nascimento de Jesus, o batismo, a crucificação ou a ressurreição, que são centrais para a teologia cristã tradicional. Essa ausência de narrativas biográficas no Evangelho de Tomé reflete uma abordagem diferente para a espiritualidade. Em vez de focar nos eventos externos da vida de Jesus, o texto se concentra em seus ensinamentos e nas lições espirituais que ele transmitiu a seus discípulos. Isso sugere que, para a comunidade que preservou o Evangelho de Tomé, a mensagem de Jesus era mais importante do que os detalhes de sua vida. O que importava não era tanto o que Jesus fez, mas o que ele disse, e como essas palavras poderiam transformar a vida daqueles que as escutassem. O foco exclusivo nos ditos de Jesus dá ao Evangelho de Tomé uma sensação de atemporalidade. Enquanto os evangelhos canônicos situam Jesus em um contexto histórico e geográfico específico, o Evangelho de Tomé apresenta seus ensinamentos como verdades universais que podem ser aplicadas em qualquer tempo ou lugar. Isso é particularmente evidente na forma como muitos dos ditos são curtos, enigmáticos e profundos, convidando os leitores a refletir sobre seu significado em um nível pessoal e espiritual. Essa abordagem também pode explicar por que o Evangelho de Tomé foi excluído do cânon do Novo Testamento. A Igreja primitiva deu grande importância aos relatos da crucificação e ressurreição de Jesus como fundamentos da fé cristã. O Evangelho de Tomé, por não incluir esses eventos centrais, poderia ter sido visto como incompleto ou teologicamente inadequado. Sem a narrativa da paixão de Cristo, o texto não fornecia a base para a teologia da salvação, através da morte e ressurreição de Jesus, que se tornaria a espinha dorsal do cristianismo ortodoxo. A ausência de uma narrativa biográfica também pode ser vista como uma escolha deliberada por parte dos autores ou redatores do Evangelho de Tomé. Ao se concentrarem apenas nas palavras de Jesus, eles estavam enfatizando a sabedoria espiritual e o conhecimento esotérico que, para eles, eram o verdadeiro caminho para a salvação. Em vez de seguir a vida de Jesus como uma sequência de eventos, eles encorajavam uma abordagem mais introspectiva, onde cada indivíduo era chamado a buscar a verdade dentro de si. Essa ausência de biografia faz do Evangelho de Tomé um texto fascinante para aqueles interessados em uma visão mais filosófica e espiritual dos ensinamentos de Jesus. Ele nos lembra que, embora a narrativa da vida de Cristo seja central para a tradição cristã, suas palavras e ensinamentos podem ser igualmente poderosos, convidando-nos a uma jornada pessoal de transformação e autodescoberta. Desde os primeiros séculos, o Evangelho de Tomé enfrentou resistência e rejeição por parte da Igreja institucionalizada. A principal razão para isso foi sua conexão com o movimento gnóstico, que era visto como uma ameaça à emergente ortodoxia cristã. O gnosticismo, com sua ênfase no conhecimento esotérico e na revelação interior, frequentemente entrava em conflito com as doutrinas mais públicas e comunitárias defendidas pela Igreja. A Igreja primitiva via o gnosticismo como uma heresia perigosa, e muitos dos textos associados a ele, incluindo o Evangelho de Tomé, foram rotulados como apócrifos e condenados. Líderes da Igreja, como Irineu de Lyon, que escreveu extensivamente contra as heresias no final do segundo século, mencionam textos como o Evangelho de Tomé de forma crítica. Eles viam esses textos como desviantes da verdadeira fé e perigosos para a unidade da comunidade cristã. Ao rejeitar esses escritos, a Igreja estava, de certa forma, tentando consolidar um conjunto unificado de crenças e práticas que pudessem ser compartilhadas por todos os cristãos. Textos como o Evangelho de Tomé, com sua ênfase no conhecimento interior e na sabedoria esotérica, desafiavam essa unidade. Outra razão para o rejeito do Evangelho de Tomé pela Igreja foi sua teologia distinta. O texto não menciona a crucificação, a ressurreição ou a divindade de Jesus da mesma forma que os evangelhos canônicos. Essas eram doutrinas centrais para o cristianismo ortodoxo, e a ausência delas no Evangelho de Tomé
fazia com que ele fosse visto como incompleto ou herético. A Igreja estava preocupada em proteger a ortodoxia teológica, e assim, textos que apresentavam uma visão alternativa de Jesus e de suas palavras eram excluídos do cânon oficial. Além disso, a Igreja primitiva estava preocupada com a autoridade apostólica dos textos que comporiam o Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João eram atribuídos a figuras apostólicas ou a seus seguidores diretos, o que lhes dava uma legitimidade especial. O Evangelho de Tomé, por outro lado, não tinha essa mesma conexão apostólica clara, o que também contribuiu para sua exclusão. A Igreja buscava garantir que os textos canônicos fossem considerados inspirados e autoritativos para todas as comunidades cristãs, e o Evangelho de Tomé não atendia a esses critérios. A rejeição do Evangelho de Tomé e de outros textos apócrifos também estava relacionada à necessidade da Igreja de se distinguir de movimentos como o gnosticismo. À medida que o cristianismo se institucionalizava, era importante para a Igreja criar uma identidade teológica unificada. Textos que desafiassem essa identidade, como o Evangelho de Tomé, eram vistos como uma ameaça à coesão da fé cristã. Esse processo de exclusão refletia tanto uma preocupação teológica quanto política, pois a Igreja buscava não apenas proteger sua doutrina, mas também consolidar seu poder e influência. Essa rejeição, no entanto, não diminui a importância do Evangelho de Tomé para a compreensão do cristianismo primitivo. O fato de que ele foi excluído do cânon oficial e rotulado como herético apenas reforça o quão diversa e complexa era a paisagem espiritual dos primeiros séculos do cristianismo. Hoje, com o redescobrimento do texto, estudiosos têm a oportunidade de explorar uma tradição cristã que valorizava o autoconhecimento e a sabedoria interior, oferecendo uma visão alternativa da mensagem de Jesus. A redescoberta do Evangelho de Tomé, juntamente com outros textos de Nag Hammadi, teve um impacto profundo na pesquisa moderna sobre o cristianismo primitivo. Antes dessa descoberta, a maior parte do conhecimento sobre os movimentos gnósticos e outras formas de cristianismo não ortodoxo vinha dos escritos dos primeiros padres da Igreja, que frequentemente apresentavam essas tradições de forma negativa e distorcida. Com o acesso direto a textos como o Evangelho de Tomé, os estudiosos puderam revisitar essas tradições com uma nova perspectiva. O Evangelho de Tomé tem sido objeto de intenso estudo acadêmico desde sua redescoberta. Uma das questões centrais no debate é a datação do texto. Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Tomé pode ter sido escrito no primeiro século, o que o tornaria contemporâneo dos evangelhos canônicos ou até anterior a eles. Essa possibilidade levantaria questões importantes sobre a evolução dos ensinamentos de Jesus e sobre como diferentes comunidades cristãs preservaram e interpretaram suas palavras. Outro aspecto importante é a relação entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos. A presença de ditados paralelos sugere que as tradições que deram origem a Tomé e aos evangelhos canônicos podem ter compartilhado uma fonte comum. No entanto, as variações nos ditados também indicam que essas tradições divergiram em certos aspectos. Esse fenômeno destaca a complexidade da transmissão dos ensinamentos de Jesus e sugere que havia várias formas de cristianismo competindo por legitimidade nos primeiros séculos. O estudo do Evangelho de Tomé também tem contribuído para uma compreensão mais profunda do gnosticismo e de sua relação com o cristianismo primitivo. O texto, com seu foco no conhecimento interior e na revelação espiritual, oferece um vislumbre da espiritualidade gnóstica e de como ela se diferenciava da ortodoxia cristã emergente. Isso tem levado os estudiosos a reconsiderar o papel do gnosticismo na formação do cristianismo e a reconhecer que o movimento foi muito mais influente do que se pensava anteriormente. Além de seu impacto acadêmico, o Evangelho de Tomé também despertou o interesse de muitos buscadores espirituais modernos. Sua ênfase no autoconhecimento e na iluminação interior ressoa com aqueles que estão à procura de uma espiritualidade mais pessoal e introspectiva. Em um mundo cada vez mais desconfiado das instituições religiosas, o Evangelho de Tomé oferece uma alternativa que valoriza a experiência direta do sagrado e a busca individual pela verdade. Em última análise, o redescobrimento do Evangelho de Tomé nos lembra que a história do cristianismo é muito mais rica e diversificada do que o que tradicionalmente se reconhece.
Ele nos convida a explorar as várias formas de espiritualidade que coexistiam nos primeiros séculos do cristianismo e a refletir sobre como essas tradições moldaram o desenvolvimento da fé cristã. O impacto do Evangelho de Tomé continua a ser sentido tanto no mundo acadêmico quanto no espiritual, oferecendo novas possibilidades para a compreensão da mensagem de Jesus.